E aí, galera, tudo bem com vocês? Beleza? Estudando muito? Espero que sim, hein? Porque agora nós vamos a um tema que sempre cai nas provas. Juro, confia em mim, anota isso aí. São as exceções ao princípio da legalidade. Nós vimos que a Constituição regra, exige lei para instituir, para criar ou para aumentar tributo. Mas a própria Constituição traz algumas exceções. Então vamos ao estudo dessas exceções. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui os chamados impostos regulatórios. São 4 impostos federais, tá? A gente já estudou competência, beleza? São 4 impostos de competência da União. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre importação e sobre exportação, imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre operações financeiras. Peguem para mim, por favor, o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. 153, parágrafo 1º da Constituição. O que a Constituição nos diz? Que em relação a estes 4 impostos, que nós chamamos de regulatórios, porque eles regulam o comércio exterior, incidência na importação e exportação, o II, o IE e o IPI, que também incide na importação, e o IOF, que vai regular o mercado financeiro. Pois é, para estes 4 impostos federais, a Constituição nos diz que é facultado ao Poder Executivo, grifa para mim, Poder Executivo. Poder Executivo de quem, hein? União, Estado, DF ou município? Atenção, pelo amor de Deus, 4 impostos federais. Então, Poder Executivo Federal. Então, nós estamos falando no plano da União, beleza? Então, é facultado ao Poder Executivo alterar a, grifa aí, a alíquota desses impostos, nos limites e condições previstas em lei. Então, a depender do que se deseja em termos de estimular a importação de determinado bem, ou desestimular a importação, ou regular o mercado financeiro, então o Executivo ele tem essa flexibilidade. Ao invés da alíquota poder ser alterada somente por lei, ato emanado do Congresso Nacional, não, o Poder Executivo, Presidente da República, o Ministro da Fazenda, a Câmara de Comércio Exterior, segundo o Supremo, basta ser uma autoridade dentro do Executivo Federal. Pode o quê? Alterar a alíquota desses impostos. Cuidado, porque a época do Código Tributário Nacional, está lá no artigo 97, inciso 4º, a época do CTN, que é anterior à Constituição de 88, era possível alterar a alíquota e base de cálculo. A possibilidade prevista no Código Tributário de alteração da base de cálculo não foi recepcionada pela Constituição. Então, hoje, somente é possível, por determinação constitucional, a alteração da alíquota desses impostos. Tudo bem? Vamos avançar? Vem comigo. Próxima exceção, número 2, a chamada CID combustível, que é aquela contribuição de intervenção no domínio econômico, também de competência da União, que vai incidir sobre a importação e a comercialização de combustíveis, petróleo, gás natural, álcool combustível e seus derivados. Vejam, me acompanhem aqui, vejam o artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1º, a linha B da Constituição. O que a Constituição nos diz nesse dispositivo? 177, parágrafo 4º, inciso 1º, a linha B, que é facultado ao Poder Executivo reduzir e restabelecer também a, grifa para mim, alíquota, nos termos da lei. Então, isso significa que essa CID vai ser instituída por lei, lei ordinária federal, e a lei vai estabelecer um patamar máximo de alíquota, digamos, uma alíquota de 5%, por hipótese. E o que o Executivo pode fazer? Reduzir e restabelecer essa alíquota. Reduzir e restabelecer essa alíquota, ok? Desde que observado o patamar previsto em lei. Luciana, se o Executivo tem que observar esse patamar previsto em lei, fiquei com uma dúvida. Ainda assim a gente fala em exceção ao princípio da legalidade? Claro!
Porque a alíquota, em regra, é matéria sob reserva legal. Então, na medida em que a Constituição permite uma alteração, ainda que seja observado o patamar previsto em lei, mas dentro desse patamar ela permite uma alteração por ato do Executivo, nós estamos diante de uma exceção ao princípio da legalidade. Tudo bem? Anotaram, então? 153, parágrafo 1º, 177, parágrafo 4º, inciso 1º, a linha B. Podemos avançar? Devemos, não é assim? Então, vamos lá. Próxima exceção, ICMS. É o ICMS de incidência monofásica, ou seja, esse ICMS vai incidir numa única etapa sobre combustíveis a serem definidos em lei complementar. A regra é a incidência do ICMS de forma plurifásica em todas as etapas, mas aqui a Constituição, no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º, a linha C, ela nos diz o quê? Que este ICMS vai ter uma incidência numa etapa só, a ser definida em lei complementar. Então, estou falando de um ICMS bastante específico. Para esse ICMS de incidência monofásica sobre combustíveis, qual é a novidade aqui, Luciana? Por que ele é exceção ao princípio da legalidade? Pelo seguinte, a Constituição, ela vai remeter você para um dispositivo 155, parágrafo 2º, 12G, mas já vou traduzir isso aqui, beleza? Para facilitar a sua vida. Em se tratando da, grifa para mim, alíquota desse ICMS de incidência monofásica sobre combustível, a Constituição nos diz que essa alíquota deve ser decidida por convênio a ser celebrado entre os estados e o Distrito Federal no âmbito do CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, ok? Então, esta alíquota vai ser decidida em convênio. E quem é que celebra esses convênios? Representantes do Poder Executivo. Então, nós chegamos a mais uma exceção ao princípio da legalidade, também relativamente à alíquota. Beleza até aqui? Então, fechamos as exceções ao princípio da legalidade. Vocês devem ter reparado, todas elas dizem respeito à alíquota. Então, vamos lá, vamos avançar. Uma questão interessante que está no artigo 97 do Código Tributário, importantíssimo artigo 97, já pedi para grifar esse 97. Uma importante questão está no 97, parágrafo 2º do CTN, que é a questão da atualização da base de cálculo do tributo. A mera atualização monetária da base de cálculo não representa um aumento real do tributo. Porque, gente, pensa comigo, a atualização monetária é só para evitar a desvalorização da moeda. A atualização monetária não representa um aumento real, efetivo do tributo. Então, essa atualização monetária pode ser feita por ato do Poder Executivo, ok? Então, digamos, para fins de incidência do IPTU, o seu imóvel aí no seu município, digamos, este ano valia X. Para o ano que vem vai valer X mais um pouquinho. O que eu quero dizer com isso? Para você guardar essa ideia. Esse pouquinho é o quê? A mera atualização monetária pelo Índice Oficial de Correção Monetária deste exercício. Então, essa mera atualização não representa um aumento real. Então, ela pode ser feita por ato do Poder Executivo. Guarda isso para mim. A mera correção monetária. Isso está presente também na súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça. É defeso ao município, quer dizer, é vedado atualizar o IPTU mediante decreto, atenção, em percentual superior ao Índice Oficial de Correção Monetária. Ou seja, desde que observado o índice oficial, não pode ultrapassar, desde que observado o índice oficial, essa correção pode ser feita por ato do Poder Executivo, porque pelo artigo 97, parágrafo 2º, isso não representa um aumento real, um aumento efetivo do tributo. Guarda isso para mim, que eles amam cobrar nas provas. Tranquilo? Vamos avançar? Vamos lá. A questão da medida provisória em matéria tributária. Gostaria que vocês me acompanhassem com atenção máxima. Quem está dormindo acorda, vamos lá. Artigo 62 da Constituição.
Pega o 62 aí para mim. Será que medida provisória pode instituir ou aumentar tributo? Já que a MP é um ato do Executivo. E a Constituição, nós vimos, ela pede ato do Legislativo. Então, a MP, como ato do Executivo, e aí? Ela pode atuar em matéria tributária, instituindo, aumentando tributo? Primeira questão, vamos lá. Artigo 62, parágrafo 1º. Já conversei sobre isso aqui, estou repetindo mesmo. A MP não pode atuar em matéria reservada à lei complementar. Então, todos aqueles tributos, exemplo, empréstimo compulsório, outro exemplo, imposto sobre grandes fortunas, e ainda, imposto residual e novas contribuições para a Seguridade, todos eles que estão sob reserva de lei complementar não podem ser objeto de medida provisória. 62, parágrafo 1º da Constituição. Tranquilo? Avançando. E para os demais tributos, Luciana, que não estão sob reserva de lei complementar, a MP pode atuar? Dá uma olhada no 62, parágrafo 2º para mim. A Constituição vai nos dizer o quê? Medida provisória que instituir ou aumentar impostos, exceto imposto de importação, imposto de exportação, o imposto de importação, imposto de exportação, o IPI, o IOF e o extraordinário de guerra, essa MP só produzirá efeitos no exercício seguinte, grifa para mim, se ela for convertida em lei no ano da sua edição. Então vejam que a Constituição permite que a MP institua ou majore impostos, que é um tipo de tributo, mas para ela ter efeito no ano seguinte, ela tem que ser convertida em lei no ano da sua edição, com exceção de imposto de importação, exportação, o IPI, o IOF e o extraordinário de guerra, tá? Para uma prova fechada, guarde a literalidade do texto, mas saibam que o Supremo tem interpretado aqui imposto como se fosse tributo. Então, ele entende que a MP pode instituir ou majorar tributo, que é o gênero. Mas se cair a literalidade segundo a Constituição, ela poderia instituir ou aumentar impostos. Questão sobre o tema, sobre somente a lei tributária pode atualizar monetariamente a base de cálculo do tributo? Não, acabamos de estudar que isso pode ser feito por ato do Executivo. Dispensar penalidade? Sim, artigo 97. Somente a lei pode dispensar penalidade. Fixar o tempo de pagamento? Tempo de pagamento, prazo não é matéria sob reserva de lei. Não está no 97. Alterar a alíquota do imposto de importação? Alterar a alíquota pode ser por ato do Poder Executivo, do imposto de importação. E alterar a alíquota também do IPI, também pode ser por ato do Executivo. Nós já estudamos isso. Então vejam o artigo 97 para saber a resposta. Letra B. Maravilha, fechamos assim mais um tópico sobre princípio da legalidade. Um abraço, bons estudos.